Uma expressão que vem dos anos 80, quando acadêmicos passaram a discutir um modelo alternativo ao liberalismo econômico e ao socialismo. Uma expressão que ganhou tração nos anos 90, quando importantes líderes mundiais se associaram a ela. Uma expressão que aparece muito na imprensa brasileira no século XXI, especialmente agora nas eleições de 2022. Uma expressão que já se descolou do significado original. Uma expressão, aliás, que irrita muita gente. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 7 de abril de 2022, dia em que os integrantes da chamada Terceira Via brasileira estão tendo que responder a seguinte pergunta: esse grupo político que reúne 4 partidos vai ter mesmo um candidato único nas eleições presidenciais de outubro ou isso ainda está em aberto? Aliás, ainda há muito a ser discutido, a ser articulado, mas o dado fundamental é de que a disposição para encontrarmos a unidade em uma candidatura que represente esta unidade ficou bem evidenciada, né? Eu diria até, para minha surpresa, que tivemos com muita facilidade esse entendimento, né? E a definição de uma data. Esse que você ouviu é o Roberto Freire, presidente do Cidadania, numa entrevista à rádio CBN na manhã dessa quinta. O Cidadania é um dos 4 partidos que integram essa chamada Terceira Via. Os outros são União Brasil, PSDB e MDB. Na véspera, quarta-feira, representantes desses 4 partidos anunciaram que pretendem ter um candidato único à presidência da República para disputar um espaço entre o líder nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente Jair Bolsonaro, que vai tentar a reeleição. E como disse o Roberto Freire, eles marcaram até uma data para escolher esse nome, 18 de maio. A gente tem mais de um mês até lá, então é nesse período que eles vão ter que decidir quem sai e quem fica na corrida ao Palácio do Planalto. Esse, quem sai, quem fica, já está bem confuso desde a semana passada. O agora ex-governador paulista João Dória, do PSDB, ameaçou sair, depois disse que ia ficar. O Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro do Bolsonaro, que mudou de partido do Podemos para União Brasil, disse que ia sair momentaneamente, mas depois disse que não era bem assim. Dessa chamada Terceira Via, a gente tem no PSDB o Dória, que venceu as prévias contra o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, e tem o próprio Leite, que mesmo tendo perdido a eleição interna dos tucanos, ainda se coloca como alternativa. A gente tem também o Moro, que ao mudar de partido praticamente está fora da corrida presidencial, porque o União Brasil quer ele como candidato a deputado ou a senador por São Paulo. E tem também um quarto nome, o da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. A ideia desses partidos, União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania, é apresentar uma chapa conjunta. Mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. E um dos entraves está justamente no PSDB. O João Dória abriria mão de ser candidato a presidente, um projeto que ele vem tentando viabilizar desde 2018. Se abrir mão de ser candidato, ele aceitaria ser vice de alguém como a Simone Tebet? Ou o papel caberia ao Eduardo Leite, que ocuparia o espaço mesmo tendo perdido as prévias tucanas? Entusiastas da chamada Terceira Via, aliás, vêm apostando bastante nessa dobradinha entre Simone Tebet e Eduardo Leite. Mas a definição, como os partidos anunciaram, deve sair só em 18 de maio. E a confirmação, a oficialização de uma eventual candidatura única, sai só entre o fim de julho e o começo de agosto, quando os partidos vão fazer suas convenções para o posterior registro dos nomes da disputa na Justiça Eleitoral. Você deve ter percebido que a gente aqui está se referindo bastante à Terceira Via, falando a chamada Terceira Via. Isso porque, quando a gente está usando a expressão em 2022 para se referir a partidos políticos e pré-candidatos que integram esse grupo, a gente está distante do conceito original, que é um conceito lá dos anos 80. Um dos pais desse conceito é o Anthony Giddens, um sociólogo ligado ao trabalhismo britânico.
Ele ainda lidava com um mundo dividido entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo da União Soviética. Do lado capitalista, os americanos tinham o presidente Ronald Reagan, assim como o Reino Unido tinha a primeira-ministra Margaret Thatcher, dois ícones do neoliberalismo, da desregulamentação e da redução do Estado. Ao mesmo tempo, a experiência do leste europeu já enfrentava uma crise econômica séria. O sociólogo britânico pensou na terceira via como uma alternativa que pegasse elementos do capitalismo de livre mercado e do socialismo democrático. Foi partindo dessa ideia que a Austrália experimentou um governo com esse perfil ainda nos anos 80, e líderes mundiais como Bill Clinton nos Estados Unidos e Tony Blair no Reino Unido assumiram o rótulo nos anos 90. No Brasil, o então presidente Fernando Henrique Cardoso também se aproximava desse grupo. Havia até encontros mundiais de líderes que se colocavam na terceira via. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada no ano 2000, na virada do século, o Anthony Giddens classificou da seguinte maneira a terceira via, abre aspas para ele. A terceira via enfatiza que é preciso ter 3 instituições numa sociedade decente. O governo, com liderança ativa, os mercados, porque são efetivos do ponto de vista econômico, e a sociedade civil organizada. Nenhum dos 3 deve dominar os outros. Fecha aspas. Mas já nessa época havia críticas aos líderes da terceira via, críticas vindas da esquerda, segundo as quais os líderes, na verdade, pendiam mais para o neoliberalismo. O rótulo da terceira via era usado até por governos autoritários, como o do então presidente da Líbia, o Muammar Gaddafi, presidente que acabou morto em 2011 em meio à Primavera Árabe. Na entrevista para a Folha, lá em 2000, o Anthony Giddens foi questionado sobre o fato de um líder como Gaddafi se associar à terceira via. A resposta foi essa, abre aspas. Não há dúvidas de que muitas pessoas usam a terceira via por razões políticas, como um rótulo para se legitimar. Estive em alguns países em que quase todos os partidos se apresentavam como representantes da terceira via. É ridículo, fecha aspas. O fato é que a origem do termo está associada a um debate que ocorria no mundo sobre o futuro das políticas de centro e de esquerda. E aí, se a gente voltar aqui para a realidade brasileira de 2022, a gente vai ver que os partidos que aparecem como integrantes da versão brasileira da terceira via pendem muito mais para a direita, para a centro-direita. Disputam votos, aliás, preferencialmente com Bolsonaro, um presidente de extrema-direita. Quando eu estava apurando as informações para escrever esse roteiro, eu pedi uma ajuda para o Quito Franceschi, o coordenador de audiência aqui do Nexo. Perguntei para ele qual era a incidência de busca pelo termo terceira via no Google de 2014 até agora. A resposta dele foi: Conrado, a procura por esse termo relacionado à política é tão baixa que boa parte das buscas está associada ao jornal Terceira Via de Campos, no Rio de Janeiro. Mas desde 2021 o termo aparece muito na imprensa, e não sem causar polêmica. Quem está mais alinhado à esquerda critica o uso do nome terceira via, dizendo que isso estimula a ideia de que a disputa no Brasil está polarizada em 2 extremos, Lula um radical de esquerda e Bolsonaro um radical de direita. E de fato essa teoria dos 2 extremos faz pouco sentido, conforme a gente costuma ouvir dos cientistas políticos. Como a gente mostrou no episódio passado do Durma Com Essa, trata-se de uma assimetria, porque Lula está próximo do centro, enquanto o Bolsonaro está bem longe. Entre os próprios partidos da terceira via tem também quem rechace a expressão. O Roberto Freire, por exemplo, diz que terceira via é coisa da imprensa. Ele vem defendendo o uso da expressão centro democrático para classificar a união entre os 4 partidos da chamada terceira via. Vale só uma ressalva que, à exceção talvez do Cidadania do Freire, os partidos desse grupo pendem muito mais para a direita. União Brasil, por exemplo, nasceu da fusão do DEM, o antigo PFL de Antônio Carlos Magalhães, com o PSL, partido que deu legenda para o Bolsonaro em 2018. O PSDB, que nasceu alinhado à social-democracia, deu uma guinada à direita com o passar dos anos. E o MDB, que nasceu fazendo oposição à ditadura militar, abriga atualmente muito mais políticos conservadores. Desde a redemocratização, as eleições presidenciais no Brasil sempre tiveram um ponto em comum: o PT de um lado e o adversário do PT do outro. O PSDB ocupou esse lugar de adversário do PT por 20 anos e acabou perdendo esse lugar para o bolsonarismo em 2018, diante da crise da política tradicional. O mais próximo que o Brasil teve de uma terceira via que de fato disputava votos entre petistas e tucanos ocorreu com a Marina Silva.
Nas eleições de 2014, por exemplo, ela correu nessa via alternativa, lidando com insatisfeitos com a polarização do PT e PSDB, que já durava 2 décadas. Mas ela ficou pelo caminho, num contexto em que foi alvo de fortes ataques dos petistas. Essa chamada terceira via, versão 2022, além das indefinições até aqui, vem mostrando uma grande dificuldade para se viabilizar eleitoralmente. Mas então por que a gente fala tanto de terceira via? Para analisar esse quadro de favoritismo do Lula e do Bolsonaro, e o lugar da terceira via e a sua viabilidade, a gente conversou com o Vitor Sandes, que é coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí e do grupo de pesquisa sobre democracia e partidos políticos. Em eleições majoritárias, esse tipo de disputa favorece a diminuição do número de alternativas. Isso faz com que, de fato, a terceira via, se ela não consegue se diferenciar muito dessas duas propostas e passar isso para o eleitorado, de fato, não consegue se viabilizar politicamente. A questão da identidade da terceira via é um problema, como destacou o Sandes, assim como a própria característica de uma disputa presidencial, ainda mais quando a gente tem um presidente disputando a reeleição. Mas tem aí outros pontos. Um deles são os palanques estaduais, que aparecem como uma outra dificuldade da chamada terceira via para expandir seu apoio, expandir sua intenção de voto. Isso porque os candidatos a governador preferem estar associados a candidaturas fortes e viáveis. Então você tem todo um movimento político de articulação que faz com que, de fato, se fortaleça as candidaturas que têm a maior preferência do eleitorado e, por outro lado, diminui o espaço político para o crescimento dessas candidaturas que se apresentam como candidaturas alternativas a essas duas grandes forças políticas no Brasil. O cientista político acha que sem a união da chamada terceira via, sua viabilidade é baixa. Mas como fica se o candidato único sair de fato no dia 18 de maio? Aqui também o Sandes ressalta a importância do apoio nos estados. A possibilidade que está sendo aventada realmente de ter um processo de união dessas forças para o lançamento de uma candidatura única, ela depende da vontade política, claro, desses partidos no nível nacional, mas também depende de que os partidos nos estados tenham adesão a essa candidatura presidencial. Então a gente viu em 2018, por exemplo, diversos candidatos aos governos estaduais que tinham um candidato à presidência da República, mas não apoiaram de maneira enfática, muitas vezes apoiando o próprio Bolsonaro. Então, é necessário que, nesse processo de unificação das forças, de fato, seja articulado de tal forma que haja uma coordenação dessa candidatura presidencial unificada de vários partidos com essas forças estaduais. E, particularmente, eu não acredito que isso aconteça. O Sandes citou 2018, e naquele ano teve de fato muito candidato a governador que deixou o candidato à presidência do próprio partido escanteado. O caso clássico é o do João Dória, tucano que disputava São Paulo alinhado ao Bolsonaro, primeiro de forma velada e depois de forma escancarada. O candidato tucano à presidência, Geraldo Alckmin, acabou o primeiro turno em 4º lugar e não gostou nada da situação. A gente está ainda há 6 meses das eleições, ainda falta definição para valer dos candidatos, a gente tem pela frente propaganda de rádio, TV, todo o jogo imprevisível das redes sociais. Viradas nunca são impossíveis. Mas vamos pensar num quadro que é o quadro mais provável desenhado agora, de um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Como ficaria a chamada terceira via? Em 2018, os nomes que atualmente integram esse grupo, diante das opções entre o Bolsonaro e o então candidato do PT, Fernando Haddad, foram majoritariamente de Bolsonaro. O Dória fez a campanha Bolsodória. O Eduardo Leite declarou voto em Bolsonaro no segundo turno. O pessoal do DEM e do PSL, que agora formam União Brasil, também foram de Bolsonaro. A Simone Tebet não declarou voto. E o Sérgio Moro, que ainda estava na magistratura, mostrou que tinha sua preferência, virou ministro do novo governo eleito. Mas à esquerda e fora do grupo da chamada terceira via, o Ciro Gomes, do PDT, também se absteve. Esse quadro muda em 2022? E isso vai depender muito da dinâmica política que ocorrerá até realmente as eleições. O que a gente tem observado é que o antipetismo nessas eleições ele não é tão forte quanto nas eleições de 2018, que para além do antipetismo também existia um sentimento antipartidário.
O que a gente tem visto, e até pelo próprio movimento que o Bolsonaro fez, de buscar um partido que já é tradicional na cena política brasileira, o PL, e esse movimento também que ele fez em direção a diversos partidos, né, os partidos do dito centrão, a gente tem observado que talvez essa não seja uma questão tão forte, né, de um sentimento antipartidário, né, ou talvez as questões que sejam debatidas sejam outras, né? A gente está num contexto ainda de pandemia, com muitos problemas sociais, econômicos. Então, o cenário político, econômico é bastante diferente. Para o Sandes, ao falar em segundo turno, a gente está falando ainda de um cenário aberto, que depende também de como as forças políticas vão se comportar no primeiro turno. Acredito que uma série de partidos que se colocam aí como possível terceira via, eles podem se mover para um lado ou para outro, dependendo da circunstância política, dependendo das condições que os candidatos vão se apresentar num eventual segundo turno. Então, de fato, as condições mudam e acredito que o próprio candidato Lula, ele consegue, de alguma maneira, transitar melhor entre os partidos, né? E não por acaso ele tem um pré-candidato a vice, Alckmin, que foi adversário político dele em outro momento. FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse é o nome para prestar atenção. A Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo, está escrevendo um texto para explicar por que esse fundo está cada vez mais no noticiário. Isabela, primeiro, o que é o FNDE e quem comanda politicamente esse fundo? Esse Fundo de Desenvolvimento da Educação é uma autarquia antiga já vinculada ao Ministério da Educação, que tem como função captar recursos, especialmente com tributos sobre a folha de pagamento das empresas, e destinar as verbas para projetos, sobretudo da educação básica nos municípios, a partir das diretrizes fixadas pelo MEC. E aí que ele é um órgão-chave, porque é esse fundo que dialoga e firma convênios com as prefeituras, fazendo repasses para alimentação e transporte dos alunos, infraestrutura de colégios, distribuição de cadernos, laptops e livros e por aí vai. Para se ter ideia do volume de dinheiro, o fundo tem um orçamento de quase 65 bilhões de reais para 2022, segundo o Portal da Transparência. Nem tudo sai do papel, mas em 2021, mais de 45 bilhões foram realmente executados. E esse fundo hoje está nas mãos do Centrão, aquele grupo de partidos que dá sustentação para o governo em troca de cargos e verbas. Na virada de maio para junho de 2020, o governo Bolsonaro nomeou Marcelo Lopes da Ponte para a presidência do fundo, e fez isso a partir de uma indicação do então senador pelo Piauí, Ciro Nogueira, do PP. Antes, o comando do fundo estava com Carine dos Santos, nomeada por Bolsonaro também. Segundo o MEC, ela era servidora pública concursada e já tinha atuado em diversos cargos de chefia no órgão desde 2009. Mas foi substituída por Marcelo da Ponte, que era chefe de gabinete de Ciro Nogueira no Senado. Em julho de 2021, foi o próprio senador que entrou para o governo como ministro da Casa Civil. E outros partidos também têm influência no fundo atualmente. A Diretoria de Ações Educacionais, por exemplo, que teve no noticiário nos últimos dias, está com Garingan Amarante, uma indicação de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é o partido de Bolsonaro. E, Isabela, esse fundo está protagonizando uma série de escândalos no governo Bolsonaro. Quais as suspeitas em torno do uso do dinheiro do FNDE? Olha, o fundo está aparecendo bastante nas notícias desde meados de março, após ter vindo à tona que 2 pastores evangélicos facilitavam o acesso de prefeitos a verbas desse fundo, mesmo sem terem cargo oficial. Desde então, vários prefeitos vieram a público relatar pedidos de propina para terem esse acesso facilitado, seja em barras de ouro, na compra de bíblias ou em depósitos em conta corrente. O acúmulo das revelações levou à queda do então ministro Milton Ribeiro no final de março. Ele nega a existência de qualquer esquema e prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso. Num áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo, Ribeiro aparece dizendo que foi o presidente Bolsonaro que impediu uma atenção especial dele a amigos de um desses intermediadores. Depois ele disse que a declaração foi mal interpretada. Na terça-feira dessa semana, dia 5, prefeitos confirmaram essas acusações de pedidos de propina à Comissão de Educação do Senado.
Na terça também, o fundo fez um pregão que deu muito problema para o governo. Dessa vez, a irregularidade abria brecha para superfaturamento na compra de mais de 3.800 ônibus escolares. O jornal O Estado de São Paulo revelou às vésperas desse pregão que Marcelo da Ponte e Amarante, os indicados do Centrão que eu citei anteriormente, decidiram realizar a licitação mesmo com pareceres contrários do corpo técnico do fundo, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral. No pregão, ganha quem apresentar o menor preço. O vencedor, então, se compromete a vender para prefeituras de todo o país uma quantidade determinada de itens pelo preço ajustado com o fundo federal. Mas as avaliações técnicas mostravam que o fundo estava disposto a aceitar um preço 700 milhões de reais mais caro do que o devido. Depois da reportagem, parlamentares e a Procuradoria do TCU, o Tribunal de Contas da União, acionaram a Corte de Contas. Sob a ameaça de ter a licitação derrubada, o governo recuou e na segunda e na terça decidiu baixar o preço máximo permitido. O pregão, então, foi realizado na terça com um novo limite, cerca de R$500 milhão mais baixo do que o original. A venda foi fechada próxima desse limite. Esse texto da Isabela você vai ler em nexojornal.com.br. Na guerra da Ucrânia, as sanções econômicas vêm sendo usadas como uma arma importante. Nesta semana, novas sanções foram impostas à Rússia. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Tesouro Americano divulgou na quarta-feira todos os detalhes de um novo pacote de sanções. Elas são dirigidas contra duas grandes instituições financeiras da Rússia e uma porção de autoridades políticas do país, principalmente membros do Conselho de Segurança da Rússia, que é um órgão que assessora o presidente Vladimir Putin na condução desta guerra. Outra novidade do pacote é o fato de ele citar nominalmente duas filhas de Putin, Maria e Katerina. As duas são filhas de Putin, com a primeira esposa dele, Ludmila, e nasceram em Berlim Oriental no fim dos anos 1980, quando Putin era ainda um agente da KGB, o Serviço Secreto Soviético. Essa foi a primeira vez que os Estados Unidos dirigiram sanções econômicas contra a família de Putin. Além das filhas dele, uma suposta amante, a ex-ginasta russa Alina Kabaeva, também foi penalizada. Há rumores e notícias não confirmadas de que Putin teria filhos gêmeos com Alina. Seja como for, a ex-ginasta e atualmente deputada também foi incluída no pacote. Com esse anúncio, a família Putin fica impedida de fazer qualquer movimentação bancária que envolva instituições americanas. Não podem sacar ou movimentar dinheiro, assim como não podem mexer em reservas e investimentos e não podem comprar ou vender propriedades de qualquer natureza que tenham relações com os Estados Unidos. Uma das filhas de Putin é uma conhecida pesquisadora de genética. A outra trabalha num centro de estudos matemáticos e atua com a indústria bélica e a área de defesa do país. É difícil saber com precisão qual tem sido o domicílio principal de Maria e de Katerina, mas é certo que ambas gozavam de uma imensa liberdade para viajar, viver, estudar, trabalhar e gastar onde e como quisessem. Com as sanções, essa realidade pode começar a mudar. O fim de semana está no horizonte, o que significa que é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista. No Achamos que Vale dessa semana, para ouvir, a gente recomenda a música do ano. Essa recomendação tá meio fácil, né? Mas é que não dá pra deixar passar Leave the Door Open, do Bruno Mars e do Anderson .Paak, que ganhou Grammys em todas as categorias que concorreu. Tem um clima bem Motown, uma coisa meio Marvin Gaye, meio Michael Jackson em Off the Wall, e é uma delícia. Ainda no campo da música, tem uma reedição do álbum O Tempo Não Para, do Cazuza, com 7 faixas inéditas gravadas durante o show que deu origem ao disco. Entre as novidades, tem versões lindíssimas de Preciso Dizer Que Te Amo, com a Bebel Gilberto, e de Brasil. E é impressionante ouvir como é um disco atual que poderia ter sido composto nesse ano, em 2022. Para ler, a gente indica a reportagem da agência pública que revela um esquema de propaganda financiado pelo iFood para desmobilizar o movimento dos entregadores.
Eles teriam feito isso com perfis falsos e agentes infiltrados. E com isso, as agências de publicidade produziam conteúdo que questionava as reivindicações políticas dos entregadores. Tem também o novo romance da Rachel Cusk, Segunda Casa, que foi finalista do Booker Prize do ano passado. E é bem o estilo das outras obras dela. Quem gostou de Esboço vai gostar desse também. A protagonista é uma escritora de meia-idade que fala de temas como arte, literatura, beleza e maternidade. E para terminar, a gente recomenda ir ao novo Miss do Ceará, em Fortaleza, que foi totalmente reformado, tá com programação incrível, que vai de cursos a shows, passando por exposições e visitas guiadas que mostram relíquias do acervo. É isso aí, semana que vem o Achamos que Vale volta com mais dicas. Até lá! Da candidatura única da chamada Terceira Via, passando pelas suspeitas em torno do FNDE e pelas sanções que atingem agora as filhas do Putin. E fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Eu trago para você as principais notícias dos últimos dias. Até lá!